aí matava o trabalho, porque o Oiticica fez ele para ser usado. O uso dele era o trabalho, não era nem a própria manta, não era nem a própria peça, a própria roupa. Mas aí isso daí eu comecei para fazer a réplica dele, para devolver ao museu mesmo, eu comecei a costurar, assim, trabalhar com linha, agulha, e comecei a fazer. Esse daí foi à noite lá que a gente passou a noite com ele, nos Arcos da Lapa lá. E aí eu comecei a trabalhar, pensar nisso da costura e tal, e cheguei nesse outro trabalho, que também é uma apropriação. Ali em Santa Maria o pessoal usa muito na beira da Avenida Agamenon, para secar roupa, fazem alguns varais, intervêm no espaço urbano, mas com um objetivo bem funcional, mas eu achava super estético e pensava em fotografar ou não. Eu disse, não, vou roubar a ideia mesmo e colocar ele gigante, assim, redimensionar na cidade. E tinha uma questão um pouco da legalidade também, de ser permitido ou não. Na verdade, em vários lugares, eu fiz esse trabalho em vários lugares. Alguns lugares foi totalmente ilegal, não tinha como... No Recife foi a primeira vez que eu fiz e foi legal, com todo o apoio, mas às vezes eu chegava só colocava, outras vezes tinha esse daí, a gente colocou sem autorização nenhuma, passou só uma semana, foi lá na França. Ele começou também a dialogar com territórios, ele liga dois lugares, ele dialoga com territórios, porque eu fiz ele em vários lugares e as roupas geralmente são das pessoas que vivem no lugar que eu vou fazer. Eu passo um tempo lá e vou pegando as roupas e vou costurando nessa corda. O pessoal todo se envolve e a gente começa a fazer a amarração. E quando eu fui ele me ligou a um trabalho que realmente esse trabalho ele ia para o limite da legalidade, mais do que só culturalmente, como o Parangolé foi, porque o trabalho pedia que fosse roubado, mas esse outro trabalho que veio a partir desse, ele trabalha com o tráfico de drogas, então ele levava necessariamente a um limite, não é nem só cultural, mas um limite de até onde se pode fazer dizendo que é arte ou não, ou até onde se pode questionar atuando mesmo no tecido social, de um assunto bem mais polêmico do que o meio de arte, ou o que se coloca como objeto intocável de arte, que foi esse trabalho aqui. Pode passar esse mais rápido. Que é esse, que é o Art Trafic. Quando eu estava fazendo esse trabalho do varal na França, numa residência que eu fiz lá, o pessoal lá não fuma rachixe fuma só rachixe com tabaco. Eu não fumo tabaco, então eu tive que inventar um jeito de fumar rachixe lá sem tabaco. Então, quando eu estava costurando, eu tirei a agulha do varal, coloquei uma pedra de rachixe e ficou como um colar. Esse colar aqui que eu estou usando até. Ele fica uma peça. Quando eu ia fumar, eu acendo aqui e sugo a fumaça, como diz aí nesse manual de instruções. E aí eu vi que era uma peça bem legal, que eu queria. Eu comecei a pensar nela como peça de arte e comecei a pensar em vendê-la e ter uma performance envolvida nela, que era viajar com ela para os lugares para expor, que é essa performance aqui. Não sei se dá para ver as fotos. Então, eu saía com um colar, ia com ele, por exemplo, nesse caso aí foi uma exposição que eu fiz dele na Alemanha, em Weimar. Eu saía com colar de Recife, passei Recife, São Paulo, Paris, Frankfurt, Weimar com colar, ia filmando em Super 8, fotografando, chegava lá, mostrava todo o percurso e abria uma instalação chamada Boca de Fumo, que eu tinha 200 colares para vender. Foi um trabalho de grande sucesso comercial. E aí, aqui tem umas fotos da instalação. Acendia também um colar e fumava com todo mundo antes de abrir a instalação, que é a lógica do tráfico também, que você dá, depois você vende, né? Todo mundo vai atrás.
E, e lidava com isso, assim, também. Por que não se pode vender? Assim, tem várias envolvidas, assim, tem desde... Depois desse trabalho, eu vi muito mais coisas e discuti muito mais coisas na minha própria cabeça sobre o que é que isso questiona, assim, porque até o fato da proibição de se vender isso gera muito mais lucro e várias coisas, mas o que isso discute eu deixo para todo mundo pensar mesmo. Mas, então, aí era outro manual de instruções, fotos. Agora, esse trabalho, ele me levou até um limite comigo mesmo de vários questionamentos territoriais, inclusive. Como é o tema do debate, tem que voltar para o tema de vez em quando, quero ver. Eu não sei se essa é a minha palestra para ver, mas chegou um momento que a gente foi morar, alô, é a pontinha. Vê aí, aqui, já está. Assim. Alô. Eu fiz ele em vários lugares, assim, até uma vez eu estava na França, descendo da Suíça para a França para fazer ele em Paris e fui parado pela polícia francesa, na fronteira. Eles acharam todo o meu material de trabalho, apreenderam, não respeitaram a questão, mas me liberaram porque eu disse que eu estava com o ano do Brasil na França, carta e tal, e eles me liberaram por ser arte, eu tinha que ser extraditado, pagar uma multa, mas eles me liberaram. Eu tive que ir para Paris comprar tudo de novo, fiz a exposição lá, e mesmo assim eu assumi, mesmo que eu tivesse sido preso ou o que seja, eu assumi que o trabalho era aquilo, mesmo que eu fosse levado às últimas consequências de ser preso por causa dele. Mas teve um outro momento, que foi quando eu matei o trabalho, que aí é o que está no limite, assim, do conceito mesmo, assim, do trabalho e esse banditismo, ou por questão de arte, ou por questão do que seja, que foi quando eu estava vindo da Inglaterra uma vez para fazer essa performance aqui em Recife, e no momento em que eu estava vindo, eu cheguei no aeroporto, mas aí eu vou mostrar um vídeo que vai mostrar como foi a história, de como eu matei esse trabalho. O som. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo, deep down. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo, deep down in the jungle, I started begging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm begging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm begging on my boogie. I'm a king without a crown, and get loose in a big town, but I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bongo. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo.
swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come, baby. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Então, era isso, assim, ele chegou num momento que eu envolvia muito mais gente do que da primeira vez, por exemplo, que a polícia tinha me parado e encontrado o material de trabalho, e dessa vez seria muito mais complicações ao redor, da família e tudo, e eu achei que o trabalho ali não podia mais ser feito e meio que ele acabou. E tem essa questão do território também, assim, era muito mais confortável você fazer por perto, por onde você vive, ou então por onde você se acostumou a viver, do que num lugar totalmente diferente. E essa questão do território, principalmente sendo Londres, que tem uma questão... ele virou isso, o trabalho no final, é um mausoléu dele mesmo, são 3 desses. Tem um pescoço feito por um escultor de Olinda, o talhador, seu Ramiro. E tem uns vídeos que passam. O primeiro vídeo é só um manual de instrução. O segundo vídeo é todas as viagens que o Collor fez, as performances. E o terceiro vídeo é esse vídeo que vocês viram agora, que é a morte e tudo. Mas essa questão do território influenciando no trabalho, na estética e nas decisões que você assume em relação ao próprio trabalho, que me levaram também a esse outro trabalho, que eu acho que foi por causa dele que Ricardo me chamou para falar aqui, que é um trabalho chamado Jack Pound Financial Art Project, que é esse daí, que é umas bandeiras, uma série, na verdade essa é a primeira, como ela surgiu mais ou menos. A gente, quando chegou em Londres, eu trabalhava no Costa Café, eu e Tatiana, e é como um McDonald's de café, assim, um Starbucks da vida. E todo dia eu ia para lá e tinha que trabalhar e tinha que voltar para casa, e a libra era R$4, R$4 era uma libra. E mesmo que eu viesse no Brasil fazer alguma exposição, alguma coisa, era muito mais... Eu tinha que dividir o dinheiro por 4, chegava lá já não tinha grana. E a gente teve que trabalhar nisso alguns meses. E uma vez eu estava indo para o trabalho e li nesse tabloide inglês, The Sun, que 80% dos ingleses não notariam se sumisse 1000 libras da conta bancária deles. E assim, isso foi antes da crise, antes do credit crunch, né? Hoje em dia eles notam bem. Mas isso daí me impressionou e eu passei enquanto trabalhava lá, passava pensando nisso e pensei em fazer uma bandeira da Inglaterra com 1000 libras, exatamente 1000 libras costuradas, que não seria... Também tive outras ideias que nunca fiz, como essa de me dar um banho com 1000 libras em moeda. Essa não é muito legal. E essa a bandeira da Inglaterra não é essa daqui, né? Essa vermelha, essa branca com a cruz vermelha, porque escoceses e irlandeses, na matéria, eu acho que eles notariam 1000 libras. Então tem que ser dos ingleses mesmo, os principais imperialistas da ilha mesmo. Só que o difícil era conseguir a grana, né, o material de trabalho para fazer essa bandeira de 1000 libras, trabalhando no Costa Café, um monte de contas e tudo. E então eu comecei a fazer um outro trabalho que rendia mais dinheiro, que era esse trabalho de rickshaw, que era um taxi bike, que ao mesmo tempo que eu me relacionava com a cidade, sabia onde ganhar mais dinheiro. Em Londres eu consegui metade do dinheiro da bandeira com meus clientes aqui. Essa era a garagem lá da gente. E aí comecei a costurar
mas mesmo assim ainda demorava a conseguir todo o dinheiro, e um dia eu coloquei todo o dia do nosso aluguel era 1000 libras, mais ou menos, um pouquinho menos. E aí eu coloquei ele colado numa parede para desenhar a bandeira, ver como ficaria. E foi chegando, aproximando o dia de pagar o aluguel, e eu acho que eu estava muito apegado ao papel de parede milionário, não queria pagar, e até que Tatiana, que está ali, teve uma ideia que foi metade da bandeira eu venderia em ações. As pessoas comprariam, dariam, por exemplo, 10 libras ou 5 libras, e eu daria uma ação. Eu assinava, a pessoa assinava, e quando eu vendesse esse trabalho, se eu vendesse por 10.000 libras, ela ganharia 10 vezes mais o que ela investiu, né? E aí começou, o nome do trabalho já é Jack Pound, que é como eles chamam bandeira. Jack é a bandeira do mastro de navio em inglês, eles geralmente chamam Jack. Pound é como eles chamam a libra, o dinheiro deles, para eles é pound. E aí, essa era a ação. As pessoas, eu assinava de um lado, a pessoa assinava do outro, dizia "This is to certify", isso é para certificar que essa pessoa mesmo investiu tanto nesse Jack Pound Financial Art Project, isso daí voltará com os lucros adquiridos no mercado de arte quando acontecer. E aí foi essa ideia de Tatiana foi genial, que aí foram vários, assim, eu vendi rapidamente, muitos acionistas, e os meus amigos rickshaws compravam. O meu chefe do rickshaw, o que alugava a Manfredo, e até artistas como Cildo Meirelles, e Cabelo, e colecionadores, todo mundo, no instante a bandeira estava com o material de trabalho pronto. Esse daí é Frida, que era o dono da garagem do rickshaw lá. E essa é minha mãe, que comprou também, que está ali. E também muita gente comprou pelo correio, mandava e tal. E aí teve esse vídeo que foi umas intervenções. Depois que eu costurei a bandeira, eu fiz algumas intervenções com ela e comecei a fazer outras, né? Ou pensar em outros lugares. Tem esse vídeo aí, como é que faz. Isso é um negócio que acontece todo dia lá na troca da guarda, na frente do Palácio de Buckingham lá. Mas isso foi uma complicação danada, polícia também, tudo. Ali, ó, chegaram. Mas aí o trabalho fez, assim, teve uma repercussão, ele foi vendido, consegui vender ele no leilão, né, com o cara da Christie's e tal, e consegui pagar os lucros das pessoas que quiseram. Muita gente também quis ficar com a ação, já tinha emoldurado, a própria ação virou um objeto de arte. E ele também trata de território. Depois disso fiz algumas outras bandeiras de outros lugares. E é isso, acho que era só para falar um pouco dos trabalhos que eu acho que eu enumerei que discutem território, e abrir o debate em cima deles e do que o pessoal falou aqui. Pessoal, o microfone está aberto. Quem quiser fazer colocações, perguntas, críticas, xingamento, qualquer coisa. Alguém? Boa noite, meu nome é Fred. Em primeiro lugar, eu queria até me desculpar que eu não consegui chegar no horário, fiquei mais de 1h30 no trânsito aí. E parabenizar o pessoal do Memorial Chico Sainz por essa iniciativa. Não pude ver também todas as palestras completas aí, mas queria parabenizar o Lourival. Já tinha ouvido falar dessa obra sobre a bandeira e tal, mas na imprensa é tudo muito mal explicado, e eu só agora vim entender, e realmente é genial.
E a respeito dessa questão do tema da mostra, eu só estranho um pouco não é nem o tema, né, do programa, né, das palestras e tal. Há uma coisa que se pretende discutir o banditismo, né, ou algo inspirado nessa questão do banditismo. E aí tem um tema que eu acho que é muito correlato com essa questão, tanto do banditismo quanto a questão do ordenamento jurídico, ou da falta de ordenamento jurídico, ou da modernização do aparato jurídico com a nova cultura digital, que é o tema, né, da ação dos hackers, né, dos crackers e dos carders e todos os tipos de digamos, desvios, entre aspas, ou eu estava pegando o finalzinho da palestra da companheira, que eu esqueci, não peguei. Thalita. Thaisa, desculpa. Que ela fala assim, que nos anos 60 a tecnologia, por um lado, teve uma polêmica, né, a questão dos apocalípticos integrados também, de que tinha uma coisa meio que se associava um pouco à guerra, né, também a tecnologia, os mísseis e tal, toda a questão do que a tecnologia também podia provocar em termos de questionamento e tal. E aí é de se questionar hoje a tecnologia digital, da forma que a gente conhece hoje. Hoje até eu tirei uma onda no Facebook, dizendo que a internet é como aquela morena de olhos azuis, linda, milionária, torcedora do esporte, simpática, gostosíssima, do bem, e que de repente resolve de todo jeito dar para aquele pobretão feio, banguelo, sem graça, tímido e mal-humorado. Quer dizer, o Zé Mané fica completamente cego e não se importa com mais nada e não consegue mais ter nenhuma noção da realidade, de tão irresistível que o negócio... E aí o que eu acho que a gente costuma ver esse lado da internet como rede de compartilhamento e tal, mas que até que certo ponto também a internet não tem as suas gaias, né? Seu chifre. Ou seja, como já dizia McLuhan nos anos 60, um ícone da contracultura, que não dá para fazer nenhuma avaliação honesta sobre nenhuma nova tecnologia se não se avalia o que se perde tanto quanto o que se ganha. E no problema que eu acho da cultura digital, da forma como está sendo colocada hoje, é que as pessoas se recusam a sequer admitir qualquer tipo de efeito colateral da internet, de tão gostosa que ela é. Então, aí quando volta essa questão do hacker, eu gostaria de saber até que ponto as pessoas não se lembram também, por exemplo, a internet hoje já é também uma tecnologia de guerra. Recentemente houve um princípio de acidente pavoroso numa usina nuclear no Irã, fruto da invasão de um vírus, supostamente, segundo Misha Glenn, autor desse livro da Companhia das Letras, saiu recentemente, correspondente da BBC, supostamente um vírus encomendado pelos Estados Unidos, mas ele não afirma, mas um vírus com essa sofisticação não pode ter sido bolado por um hacker. E outros incidentes que rolaram na Estônia, na Ucrânia e tal, onde já ficou provado que vários sites como Carder Planet, Dark Market e outros, tanto são frequentados por carders, né, que são fraudadores de cartão de crédito. Um deles foi preso recentemente e está condenado a 13 anos e desviou mais de 85 milhões de dólares de cartões de crédito de forma muito fácil. E então ficou
comprovado pelo Serviço Secreto, pelo FBI, que muitos desses fóruns do crime hoje abrigam não só cardas e crackers de todo tipo, invasores e tal, como abrigam membros de organizações extremistas, terroristas da Ucrânia, da Rússia e tal. Então, eu gostaria de colocar como tema aqui do debate, primeiro eu queria indicar esse livro, que existe um suposto, sei lá, existe um mito de que hoje estamos livres da mídia convencional, então nada é tabu, então a informação hoje é muito mais livre e muito mais compartilhada e sem censura, mas infelizmente eu que sou fã de contra-informação, tem um tema que por motivos óbvios, nem na mídia convencional e principalmente na cyberselva, é completamente tabu. E aí eu indicaria esse livro do Michel Glenn, saiu há pouco tempo pela Companhia das Letras, que é O Cybercrime e Você. Eu gostaria de saber o que vocês acham, se vocês já refletiram